Boa noite. Agora, a essa altura do ano, já não há mais dúvida. 18 horas é noite. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Muito feliz pela comunhão, pelo grupo, pela boa vontade que nos une, que nos estimula. Agora, no campo da doença. Hoje vamos estudar a origem e a cura das doenças. Claro que o tema é vasto, claro que não se esgota em duas fundamentais perguntas desse O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier, mas é claro também que essas duas perguntas e essas duas respostas nos estimulam a uma nova visão para muitos, a um aprofundamento da visão para outros, a uma integralização da nossa visão para todos nós, do que seja a doença, da origem das doenças e do que seja a cura e a obtenção da cura. A humanidade é descrita pelos amigos espirituais como estando num estágio de provas e expiações. Boa parte dessas expiações, especialmente, tem origem em vidas passadas e, portanto, se apresentam na condição de doenças. As expiações, melhor colocando, sempre vêm de vidas passadas e boa parte das vezes se apresenta na forma de doenças. Já que o erro se imprime na mente como uma desarmonia, a mente imprime essa desarmonia no corpo espiritual, que é totalmente ideoplástico, e por sua vez molda o corpo físico, fazendo uma cadeia de transmissão de desarmonias, é a má notícia, mas que, por essa mesma cadeia, nos dá uma ótima notícia, que é, mudando as nossas concepções, mudando as nossas crenças, avançamos no que seja a cura profunda das doenças. Então, o que estamos fazendo aqui hoje? Um tratamento espiritual, já que com essas perguntas e com essas respostas, ampliamos, aprofundamos nossa concepção de saúde, de origem e de cura das doenças. Vamos lá? Muito bem. Pergunta de número 96. Aqui, os entrevistadores de Emmanuel questionam da seguinte forma: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? A própria psicossomática, a própria ciência, a própria medicina tradicional, materialista mesmo, é obrigada hoje a admitir a origem psicológica, a origem mental de diversas doenças. A lista só aumenta. A clareza só aumenta também sobre essa origem. Mas serão todas as doenças assim? A resposta de Emmanuel vem no seguinte sentido: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano.
O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então, como dissemos antes, a doença que agora se manifesta no corpo tem origem no corpo espiritual, que molda o corpo físico, não apenas na reencarnação, mas ao longo da vida. E a desarmonia no corpo físico, no corpo espiritual, tem origem na desarmonia da mente, das emoções, das crenças, dos preconceitos, dos medos, das mágoas, das culpas que compõem a mente humana. E continua Emmanuel. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Não há cura no corpo sem que se invista na cura da alma e na cura da mente. Não apenas Emmanuel diz para nós que toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, como toda doença do corpo é uma doença espiritual, mas diz também que é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. E continua, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. As causas transcendentes das doenças são inatingíveis pelos medicamentos farmacêuticos do mundo. O remédio eficaz, continua Emmanuel, está na ação do próprio espírito enfermiço. A ponto do maior médico de todos os tempos, lembramos sempre, reforçar junto àqueles que ele curava, a tua fé te salvou. Termina ele dizendo o seguinte: podeis objetar que as injeções e os compromissos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Os medicamentos têm uma ação efetiva em muitos dos sintomas que caracterizam nossas doenças. Mas é claro que, amenizados os sintomas, mascarados os sintomas, se não se age sobre as causas, resultará num retorno da doença, claro. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores.
como disse Jesus a Nicodemos, é preciso renascer na matéria e no espírito. Como dizem inúmeros relatos nos romances, inclusive espíritas espirituais, muitos reencarnam na matéria sem alcançar a reencarnação espiritual, o renascimento espiritual. Fala-se, por exemplo, de espíritos que estão se suicidando há 20 vidas sucessivas. Por que isso acontece? A reencarnação não possui efeitos terapêuticos? Claro que possui. Mas como Deus nos ama em liberdade, como o amor verdadeiro pressupõe a liberdade, ninguém obriga, ninguém impinge o amor, resulta disso que o estímulo gerado, o impulso gerado pela reencarnação, nessas ou naquelas condições, pode e muitas vezes não é, pode não ser e muitas vezes não é aproveitado pelo doente. De forma que os avanços ou não acontecem ou não são suficientes para numa próxima vida o espírito não ressurgir com os mesmos sintomas. Veja que interessante. Pergunta de número 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, as cirurgias, etc.? E a resposta vem assim: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Então não é porque a doença, não é porque o remédio químico, o remédio material, age apenas sobre os efeitos, que não devemos buscar o alívio de nossas dores, o alívio de nossos problemas. Aliás, essa palavra alívio foi usada pelo próprio Jesus ao dizer: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Toda ação preponderantemente ou exclusivamente exterior só poderá avançar até o alívio. Sem atingir as causas, não alcança a cura, é claro. Nem por isso é ilegítimo, é inútil que o doente busque o alívio. O próprio Jesus só podia ajudar o alívio, ajudar até o alívio, aqueles doentes que ainda não tinham uma maturidade, um avanço espiritual e mental suficiente para alcançar a cura. Então, todas as terapêuticas, inclusive a de Jesus, se forem, quando forem, preponderantemente
externas, ou seja, quando não contarem com um amadurecimento, com uma reformulação mental profunda do doente, só poderá alcançar o alívio. Alívio, porém, que é precioso, que é desejável, que é compassivo, que é empático. Ou seja, quem tem dor tem urgência. Quem tem dor merece um alívio, qualquer que seja a sua condição. Se for um criminoso, merece um alívio. Se for uma pessoa que não está disposta a rever suas atitudes de risco, suas atitudes que deram origem à doença, também assim, os médicos, os enfermeiros, os ajudantes em geral devem ajudá-lo. O próprio Deus, acaso não saberá da tendência tão forte em todos nós de cultivarmos, mantermos os nossos maus hábitos que deram origem às nossas dores? E por acaso, sabendo que nós ainda não temos maturidade para nos reformular e assim obter essa cura completa, ele não nos oferece meios de alívio? Não é a própria reencarnação meios de alívio? Uma terapêutica fundamental do grande hospital de Deus? Termina Emmanuel dizendo assim: acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Então, reconhece Emmanuel aqui que toda a função, todas as atividades terapêuticas são exercício da fundamental compaixão, da fundamental empatia, são uma dedicação ao outro, que se ainda não é, porque não é, o amor ao outro que cobriria a multidão dos problemas humanos, pelo menos é um exercício para esse amor. E como a vida não dá saltos, não saímos do egoísmo ao amor puro, sem escalas, esses exercícios são imprescindíveis a todos nós. Então, acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Há tratamentos psíquicos. Já, mesmo nesse nosso estágio, experimentados pela humanidade, mas que não são preponderantes, não são valorizados como as cirurgias e os remédios. Mas eles já operam. Vejam, por exemplo, a realidade universal da água com açúcar. A água com açúcar dada pela mãe não serve de calmante, não serve de acolhimento,
não alivia sintomas, não obtém mesmo curas para determinadas situações? Claro que sim, todos nós experimentamos isso. E o que é esse alívio? Vem da água ou vem do açúcar? Claro que nenhum deles. O alívio para a criança vem do amor da mãe que ministra a água com açúcar. Não é óbvio isso? Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra serão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Ainda hoje, como a gente disse e exemplificou, na vivência da água com açúcar, já vivenciamos, já sabemos da importância do amor. Por milênios, os químicos da antiguidade, autodenominados alquímicos, a alquimia, por muito tempo, buscou a panaceia. A panaceia para a alquimia é o remédio que cura todas as doenças. Alguém que seja proprietário ou funcionário de uma indústria farmacêutica fala: nossa, que maravilha encontrar isso. Nos daria muito dinheiro descobrir um remédio que curasse todos os males. Pois o grande médico da humanidade, Jesus Cristo, já prescreveu. Como dissemos, o amor cobre a multidão dos pecados. Cura a multiplicidade das doenças. O que nós ainda não sabemos é como Jesus fez amarmos-nos profundamente, oferecermos nos nossos consultórios, nas nossas conversas, nas nossas orações, um amor puro, como Jesus viveu. Mas é fundamental para todos nós sabermos que esse amor puro cobre a multidão dos pecados. Alivia todos os sintomas, se for puro, como de Jesus. Apenas não conseguirá a cura definitiva de todas as doenças, porque o próprio Jesus esteve na terra e não obteve essa cura de todas as doenças. Ao contrário, proclamava nas suas próprias curas que a fé da pessoa foi um instrumento essencial à obtenção dessa cura. Que a harmonização do ser é um exercício fabuloso de amor, que devemos-nos uns aos outros. Mas a cura não pode prescindir de uma participação medicamentosa, cirúrgica, curativa de nós para conosco mesmos. Todo doente que não atuar decisivamente sobre as origens de suas moléstias, obterá
quando possível, apenas o alívio, o afastamento de alguns sintomas temporariamente. Quando, porém, o homem espiritual dominar sobre o homem físico, isso não é só um estágio da humanidade, é um estágio da nossa própria evolução. Os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina, chamada saúde, achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Maravilhosa perspectiva de cura, de evolução individual e de evolução coletiva que Emmanuel nos traz aqui, não é? Vamos agora receber, acolher e integrar os amigos que estão aqui nesse nosso grupo de estudos. Andréa Santos, desejando boa semana a todos. Marco Aurélio Trindade, afirmando que recebemos a luz, certamente a luz de Jesus, reafirmando que amor e fé são a nossa cura. Mari Pereira dando o seu boa noite, assim como Adelaide Dias, Cláudia Silva, Enirca Jazeira e Lúcia Galvão. Que assim seja, que avancemos na compreensão e, assim sendo, no avanço concreto e prático rumo às nossas curas, a cura das nossas múltiplas doenças, nesse maravilhoso Hospital de Deus. Paz e bem a todos, até a próxima, um prazer estar com vocês aqui. Amanhã continuaremos estudando esse fundamental aspecto da vida, que é a cura, que é a saúde, do ponto de vista espiritual. Grande abraço e até amanhã.